Gálatas capítulo 6, versículo 1 em diante, nós vamos ler esse texto esta noite. Vamos ouvir, vamos praticar essa palavra, amém? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja um tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpra a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examina-se os próprios atos, e então poderão orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois do tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém e amém. Que palavra, hein? Que coisa tremenda, e nós vamos aprender muito de Deus nessa noite. Pode deixar sua Bíblia aberta se você quiser, se você trouxe papel, caneta, anote, que nós vamos falar sobre uma palavra pequena, mas muito poderosa. Nós vamos tratar sobre o orgulho nesta noite, dentro desse texto que Deus nos deu. Diga comigo, orgulho. Vamos tratar muito sobre o orgulho nessa noite. Uma das coisas que destrói qualquer império, qualquer família, qualquer ministério, qualquer vida, é a palavra orgulho. É esse contexto na qual a pessoa deixa o seu coração entrar e ela se torna uma pessoa orgulhosa. O orgulho, ele é responsável pela quebra de todos os relacionamentos. Quando você vê um casal se divorciando, chegando no extremo de um divórcio, você vai entender que ali tem uma raiz de orgulho. Quando você vê um empresário que era bem sucedido, ele alcançou o êxito, ele alcançou o ápice do sucesso, e de repente ele começa a quebrar, a perder aquilo que ele havia conquistado. Você vai encontrar dentro da história deste homem a raiz de orgulho. O orgulho, ele está de uma forma ou de outra a todo tempo diante dos nossos olhos. E se nós não tratarmos com seriedade esse assunto, poderemos cair nessa armadilha e sermos destruídos e perdemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Já ouvi pastores que se tornaram homens muito poderosos, grandes, e eles perderam tudo por causa da raiz do orgulho.
Já vi homens também que são dotados de capacidade, são homens experimentados, até mesmo estudados, têm uma capacidade até às vezes maior do que os outros por ter buscado isso, mas não consegue alcançar o seu objetivo por causa da raiz do orgulho. E se nós não tratarmos isso com severidade, com entendimento, com destreza, nós podemos entrar em uma armadilha e sermos pegos por ela. E hoje Deus quer tratar isso com os nossos corações. E a Bíblia diz assim: se algum irmão for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Não vim julgar ninguém nesta noite, porque não sou juiz, longe de mim isso, mas vim trazer à luz da palavra de Deus como nós podemos tratar isso nos nossos corações, para que a nossa casa seja restaurada, para que a nossa família seja restaurada, para que a nossa vida profissional seja restaurada, para que as nossas finanças sejam restauradas, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas venha acontecer. O orgulho inicia na Bíblia com um anjo chamado Lúcifer, que significa radiante, iluminado, coberto de luz. O orgulho entrou no seu coração e trouxe a raiz de toda a destruição que o homem sofreria depois por ser tentado por Satanás. O orgulho tem 4 sinônimos na Bíblia, se você quiser anotar, anote. A primeira, altivez de espírito. Começa aí, é quando nós nos colocamos de maneira prepotente, abusiva e autoritária, quando pegamos um pezinho. Quando assumimos algum tipo de cargo, assumimos alguma posição social, a altivez nos leva a ser tentado, a acharmos que somos melhores do que as outras pessoas, e tratamos os outros com desdém, tratamos os outros de qualquer maneira, porque nós achamos que ocupamos um espaço e somos melhores do que aquela pessoa por estarmos ali. Isso é uma ponta de altivez de espírito, e se nós não tratarmos essa raiz, nós nos tornamos prepotentes, arrogantes, que é uma outra raiz do orgulho. O segundo sinônimo de orgulho é soberba. A soberba nos leva no sentido de sermos extremamente arrogantes e acharmos que somos melhores do que as pessoas em aspectos. A soberba nos leva a entender que os outros não são nada e que nós conquistamos e por isso precisamos ser respeitados pela conquista que tivemos. Terceiro sinônimo da soberba na Bíblia fala de olhos altivos. É quando nos colocamos como inferiores ou superiores às pessoas. Dá o mesmo sentido. É quando nós olhamos alguém, nos sentimos inferiores a ela, ou olhamos alguém e sentimos superiores a ela. Achamos que alguém é melhor do que nós. Isso também é ponta de soberba. Não somente quando nós nos sentimos maiores, mas quando também nós nos sentimos menores do que os outros. Há uma ponta de orgulho aí e precisa ser tratado com Deus nessa noite, e Deus vai tratar isso conosco. Os altivos, eles sabem tudo, são presunçosos, são extremamente exibidos, gostam de se mostrar, são vaidosos ao extremo,
não há um equilíbrio na sua vida. E por fim, a quarta raiz da soberba é a arrogância, é a manifestação das ações que nós temos, palavras, modos do que nós somos e que está no nosso coração. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele nos traz uma dimensão de que nós precisamos tratar, e ele diz para um cuidar do fardo do outro, ajudar. E quando fala de cuidar do fardo do outro, não é meter o bedelho na vida do irmão. Vou dizer algo para vocês que Pedro escreveu: quando você fala do seu irmão na ausência dele, mal, você é comparado para Deus como um assassino. Quando alguém mata uma pessoa, para Deus é o mesmo pecado de quando alguém está ausente e nós falamos mal dessa pessoa. Não há distinção para Deus deste pecado, é a mesma coisa, diz o apóstolo Pedro na sua carta. Tamanha é a gravidade. Quando Paulo fala para a gente tomar o fardo do irmão e ajudar o irmão, não significa que você precisa saber do que ele está passando, porque existem pessoas que se aproximam de nós para saber o que nós estamos passando, para nos julgar. E de acusador nós já temos o diabo, que já é o suficiente, ele fica dia e noite diante de Deus nos acusando, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos perdoou todos os nossos pecados. Quando Paulo fala tomarmos a carga um dos outros, é nos tornarmos intercessores um dos outros, orarmos um pelos outros, sem ter a preocupação de saber o que a pessoa está passando, sem procurar viver no sentido de você querer saber o que a pessoa está passando, para aquilo ficar tentado no seu coração, para você produzir isso para outra pessoa. Você viu fulano de tal? Está passando por isso. Quando a Bíblia fala para a gente tomar a carga do nosso irmão, é uma pessoa se aproximar de você, me ajuda a orar por isso, por essa, ou nem citar a situação, mas nos tornarmos intercessores um do outro, sem julgarmos. E isso nos leva a entender que o Evangelho não é falar do outro, mas é cuidar do outro. É tão grave, é tão perigoso isso. Quando Deus foi dar a lei para Moisés, ele diz assim: quando nascer os mexeriqueiros no meio de vocês, expulse ele do arraial. Vai cair. Obrigado, Alisson. Expulse ele do arraial. Aquele Provérbios diz assim: aquele que suscita contenda é pior do que o feiticeiro, mas aquele que entra numa casa e traz paz, os teus pés são bem-aventurados, porque ele vem da parte do Senhor nosso Deus. E às vezes nós não nos damos conta que nós tomamos essa atitude na família, no trabalho, no convívio que nós temos dentro do nosso contexto diário. E às vezes nós nos perguntamos: Deus, o que há de errado comigo? Eu sou um bom pagador, sou honesto, sirvo ao Senhor, tenho fidelidade com o Senhor, mas a vida não desata, a vida não anda. Talvez está aí o erro que você está cometendo, e hoje Deus nos trouxe a este lugar, me trouxe a este lugar com mansidão, para te mostrar a luz do que você precisa corrigir. Geralmente quando eu chamo a atenção dos meus filhos, eu chamo por amor. E quando Deus nos chama a atenção, Ele nos chama por amor. Então, com muita mansidão, quero ensinar vocês nessa noite a respeito disso.
E aí ele continua dizendo a respeito dos fardos pesados, e de repente Paulo salta no texto e escreve: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. O primeiro sinal de orgulho no nosso coração é que o orgulhoso ele tem muita dificuldade, ele reluta muito para admitir que está errado. Ele tem uma síndrome de que sempre tem a razão e sempre está certo. Há no coração dele uma dificuldade de aceitar que nem sempre está certo. E se você me apontar nessa noite alguém que está dentro dessa igreja que é perfeito, eu me curvo diante de você e você vai se tornar o meu Deus. Porque começando do altar até o último da igreja, não há ninguém perfeito aqui nesta noite. E às vezes o nosso orgulho nos coloca numa posição de perfeição daquilo que nós somos. Não somos. E quando nós assumimos essa posição de perfeição e estamos errados, nós nos tornamos juízes e começamos a colocar valores aonde nós não deveríamos colocar nada. E começamos a emitir as nossas opiniões baseado na nossa perfeição humana, que é um fracasso. Porque se formos perfeitos, não haveria necessidade de Jesus vir à cruz do Calvário. Paulo, quando olha para ele na sua grandeza, ele diz: miserável homem que sou, pecador homem que sou, eu não valho nada, não presto, mas bendito seja Jesus Cristo que veio e me cobriu com o seu sangue, porque se não fosse por Jesus, nós não teríamos nada. E quando nós assumimos essa posição de sermos perfeitos, meu amigo, nós caímos numa armadilha tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e nos tornamos juízes, julgadores, detentores de valores. Não estou falando do caráter do homem, de ser honesto, de ser bom, não estou falando disso, mas nos posicionar no sentido de ser melhores do que alguém. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E quando você é ensinado dentro da igreja que você precisa ser perfeito demais para agradar a Deus, passa alguns anos que você não consegue mais agradar a Deus, porque você não consegue ser perfeito, e você cai numa armadilha, você cai numa camisa de força, daqui a pouco você está longe da cruz, longe da igreja, desviado, longe dos caminhos do Senhor, porque lhe foi imposto o evangelho que você não consegue carregar. Tudo o que acontece dentro do homem é um projeto de Deus, é uma semente de Deus, é uma obra do Espírito Santo no meu coração. Só Ele pode trazer algo de bom na minha vida. Sempre será Jesus dentro de mim, sempre será Deus dentro de mim, porque se não for por Ele, será esforço humano. Chega uma hora que eu me canso disso, chega uma hora que eu não quero saber mais de igreja, chega uma hora que eu não quero mais saber de pastor, chega uma hora que eu não quero mais saber da fé, eu naufrago na fé. Mas quando é uma obra do Espírito de Deus dentro de mim, Ele vem com a sua suavidade, Ele vem com a sua voz mansa e me convence do meu pecado e da minha justiça. Amém? Esta é uma obra maravilhosa de Deus dentro do homem. Não é por muito pregar, não é por muito ouvir a música, não. É uma obra do Espírito de Deus dentro do coração do homem. Sempre foi e sempre será. Você está aqui nesta noite porque o Espírito de Deus te convenceu.
Você entrou dentro de uma igreja porque Deus te convenceu. O Espírito de Deus te convenceu. Até a palavra que vai chegar na nossa boca, Ele já sabe. Diga comigo, sempre. Diga bem forte, sempre será uma obra do Espírito de Deus em mim. Sempre será. Sempre será. Não é uma obra humana em nós, porque senão se torna fardo. Segundo, o orgulhoso tem muita dificuldade de assumir responsabilidades dos seus atos. Ele se coloca na posição de correto, mas na hora de assumir a responsabilidade, ele sai pelas portas dos fundos. Eu não tenho nada com isso. E quando nós deixamos de assumir nossas responsabilidades, alguém vai assumir. Vou dizer algo para vocês. Dentro de uma casa, quando o homem deixa de assumir as responsabilidades, alguém vai assumir. Quando a mulher deixa de assumir as responsabilidades, alguém vai assumir. E quando cada um não se coloca no seu lugar devido, esse casal está prestes a entrar em problemas. Esse casal está prestes a naufragar. Porque as responsabilidades Deus deu para a mulher e as responsabilidades Deus deu para o homem. Quando um deixa de fazer, alguém vai assumir. E quando esse assume a responsabilidade do homem dentro da casa, ela sendo a mulher, há uma grande possibilidade de se esgotar. Entra num nível de estresse, de cansaço, de fadiga, e o olhar leva apenas para os defeitos. Você não consegue mais enxergar qualidades, você não consegue mais enxergar bondade, você não consegue mais avistar aquele primeiro amor, aquela chama, aquele namoro, por causa das responsabilidades invertidas. Então, quando há uma raiz de orgulho dentro da família, e as partes não assumem as suas responsabilidades, se você não tratar isso, o que semeia na carne colherá destruição. Se você não assume a sua responsabilidade como homem da casa, se você não assume a sua responsabilidade como mulher da casa, se você não assume a responsabilidade como filho da casa, a casa vai estar em problemas. Quando isso acontece na empresa, geralmente o encarregado fala para o funcionário: passa no RH, faz as suas contas e racha fora, porque você não assumiu as suas responsabilidades. É assim que funciona, não é isso, olha? Lá na Unimed, quando alguém não está cumprindo as responsabilidades, toma uma advertência, toma outra advertência. A terceira disse: meu amigo, você não quer trabalhar, caste outro trabalho. E na nossa vida, em tudo que nós fazemos, existem responsabilidades. E se nós não assumirmos essas responsabilidades, nós vamos sofrer as consequências disso. Então o fato de virmos à igreja, o fato de sermos bons, de sermos fiéis a Deus, isso não significa que algo na nossa vida não possa estar errado. E às vezes, por não saber que está errado, nós sofremos as consequências e não alcançamos. Mas hoje Deus está nos trazendo a luz, corrige isso. Acerte isso. Assuma a sua responsabilidade. Para os homens, seja o alfa da casa, o homem da casa. Assuma essa responsabilidade.
Porque a mulher precisa disso. Não estou falando só de finanças, mas de postura, de posição, de pensamento. Eu sei, eu sou casado há 11 anos, eu sei que a última palavra é dela. Sempre será. Né, baby? Mas pelo menos tem a postura da responsabilidade de homem, de marido, de referência, de pai, de esposo. E às vezes um casamento, ele não é destruído por causa das finanças. A maioria dos casamentos começa a raiz também daí, mas são destruídos por causa dessa falta de posicionamento do homem. E agora eu vou falar das mulheres. Hoje eu fui na casa da avó da Thaís, mas do Alisson, e ela me contando que é casada há 55 anos. Aí eu virei para o vô dela e falei assim: o senhor é um herói. Quando o senhor partir, Jesus falou assim: entra logo, rapaz. Eu sei. E a avó dela fala, gente, mas fala. Eu fiquei lá uns 20 minutos, ela deve ter falado sem brincadeira, umas 40 mil palavras. E fala. Aí quando por final eu virei para ele e falei assim: tem hora que o senhor deve andar assim, não anda não? Aí ele disse assim: porque a cruz muito pesada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para as mães que estão aqui nesta noite, para as mulheres que estão nesta noite. O seu testemunho é capaz de salvar seu marido? O seu testemunho é capaz de levar os seus filhos para a igreja? Porque o homem traz o tijolo, mas quem coloca no lugar é a mulher. O trabalho árduo é seu mesmo. Ninguém mandou vocês pecar lá no Éden. Vocês erraram lá, então agora a edificação está na mão de vocês. A gente traz o tijolinho. Aí tem hora que vocês pegam o tijolinho da gente, ninguém quer saber desse negócio. Aí fica nervoso demais. Ai, Jesus, oh meu Deus. Billy Graham, ele falou assim que nunca teve vontade de divorciar. O maior pregador da história do nosso século é Billy Graham, mas que ele já deu vontade de matar ela já. Nunca passou pela minha cabeça divorciar dela, mas me deu uma vontade de matar já. Nós temos que fazer essas perguntas e assumir as nossas responsabilidades, para que haja um equilíbrio, para que o som dentro da casa, a harmonia dentro da casa seja perfeita. E hoje eu ouvi um aconselhamento, estava dando um aconselhamento e eu fui aconselhado. E às vezes as pessoas têm a estrutura, mas não tem casa. Elas vivem debaixo do mesmo teto, mas não tem casa. E o que mais me doeu, eu falei assim, e ele falou assim: pastor, a mulher é crente, pastor. Eu fui crente aonde, Jesus? Paulo disse assim: a mulher santa santifica o seu homem, o homem santo santifica a sua mulher, o marido vai vir pelo seu testemunho, a esposa vai vir pelo seu testemunho. E nós temos que nos perguntar: será que eu tenho sido um bom exemplo de cristão dentro da minha casa? Será que eu tenho assumido essa responsabilidade? Ou eu tenho deixado isso de lado? Talvez a forma como você fala, a forma como você reclama, a forma como você conduz, existem milhares e milhares de maneiras de falar que às vezes é o mesmo sentido,
Mas a paz é diferente na conversa. E hoje elas estão com mais força do que nós. Sempre teve, né? Homens que estão aqui, quer receber uma vitória rápida? Põe a sua mulher de joelho para orar, Deus ouve ela. Põe ela de joelho para orar. Busca a Deus. Se ela buscar, Deus te atende. É impressionante. É tão impressionante isso, gente. É tão maravilhoso, que na oração, o Paulo escreveu assim: se você está brigado com essa mulher, nem ore, que ela não vai chegar. Mas se você estiver em comum acordo com ela, a oração chega. Então nós vivemos debaixo do mesmo teto. Se não há uma harmonia de responsabilidades, você vem na igreja em vão, você ouve músicas em vão, você ouve mensagem em vão, porque a igreja não é isso aqui. Igreja é sua casa, sua família, é lá. Quando você vem para cá, nós nos reunimos em família de Deus, para adorar a Ele e ouvir uma instrução da palavra de Deus, mas a sua igreja é a sua casa, sua família. Então vamos lá, assumir responsabilidades, diga comigo, assumir responsabilidades. Terceiro, o orgulhoso, ele tem muita dificuldade de ser instruído, ele sempre ama instruir. Sempre ama instruir. Está fazendo frio aí, gente? Esses ventiladores ligados? Tá não? Tá bom? Minha mão está até gelando aqui, essa aqui pode desligar. Só se vocês quiserem, pô, tá bom aí? Hã? Aquele ali te pega, Fon. Tá bem aí? Ultimamente eu estou sentindo um frio, gente. Mas o orgulhoso, ele sempre instrui e nunca aceita ser instruído. Eu já errei muito nessa vida. Nossa, Pai. E às vezes meu erro é porque a minha esposa me instruía e eu fechava o olho. E eu falava assim, já vem ela de novo, trabalhar o trem. Nossa Deus. Aí eu fazia. Quando eu terminava de fazer, o negócio bananava todo. Ela falou assim, eu não falei. Aí depois eu tinha que ouvir mais ainda. Eu não falei. Hoje eu tenho esse discernimento, mas na época eu não tinha. Não tinha. E às vezes ainda vou errar nisso, não vou acertar sempre. Mas a sabedoria, ela nasce de conselhos. Se uma pessoa falou, ouve. Se outra falou a mesma coisa, opa, acende um sinal aí. Se a terceira pessoa falou a mesma coisa, fala assim, é Deus nesse negócio. Se ela falou e você não agradou do que ela falou, vai orar. Pede a direção de Deus. Tem um ditado popular que também é na Bíblia: o precipitado come cru, não é isso? Na Bíblia diz assim: o precipitado nas suas palavras e nas suas decisões, ele passa fome. Provérbios fala esse texto. Nós não temos que responder de imediato. Nós podemos pensar, nós podemos analisar. Talvez é a coisa correta, mas de outra maneira. Então ouvir as instruções, elas são extremamente importantes, porque é ela que vai cadenciar os nossos sucessos, e é ela que vai cadenciar os nossos fracassos.
E se até hoje a sua vida foi só manquejar, a sua vida só foi fracassar, só foi tropeçar, está na hora de você parar e dizer alguma coisa errada, e há mesmo. O pai do Everton pregou na terça-feira e ele falou um negócio interessantíssimo sobre o jugo. E quando ele citou a questão do jugo, das juntas de bois que colocam o jugo, está falando da cervical do homem. Por que Israel não entrou na terra prometida? Porque eles não tinham uma cervical capaz de olhar para Deus, eles olhavam para eles. Aí o texto no original diz cabeça dura, porque a cervical não conseguia movimentar, olhar para Deus, eles olhavam para eles e não olhavam para aquilo que Deus falava, eram capazes de ouvir a voz de Deus. Eu achei isso fantástico. E às vezes é tão cabeça dura. Deus nos instrui. Vou dizer uma coisa para você. Salmos diz assim, Deus avisa uma, diga comigo, Deus avisa uma, Deus avisa duas, Deus avisa três, na quarta ele lança a sorte do seu coração. Vai, faz do seu jeito. E aí nós estamos aí dando murro em ponto de faca. Você vai se cansar. Vai chegar uma hora que vai dar uma fadiga, vai dar um estresse, vai dar um trem no coração aí, vai morrer cedo. Descansa em Deus e ouve a instrução dos céus. É Deus que vai fazer. Mas o nosso orgulho nos impede de termos essas instruções que vêm de Deus. Nos impede. Então nós precisamos assumir essas responsabilidades. Nós precisamos entender que nós precisamos ser instruídos por Deus. E Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos instruir. E por fim, um dos sinais do orgulhoso é que ele não consegue valorizar nada de ninguém. Tudo dos outros não presta, só o dele que presta. Tudo. Ele não consegue ver bondade em ninguém. A pessoa conseguiu um trabalho, deve ter uma peixada. Você conhece gente assim, né? Conquistou um carro, no mínimo está fazendo trem errado. O cara melhorou de vida, ele já pragueja. O orgulhoso, ele não consegue ver bondade nas pessoas, só ele que é bom. E a hora que ele conquista, ele enche o peito, fica um pavão, fica todo poderoso. E aí as pessoas perguntam para ele, falam assim, não é da sua conta. A maior nobreza que existe dentro de um homem é quando ele tem a capacidade de reconhecer que existe alguém melhor do que ele. Se Jesus foi capaz de lavar os pés dos discípulos, para mostrar para eles que, sendo Ele Deus, lavou o pé de homens pecadores, quanto mais nós. Reconhecer nas pessoas coisas boas. Eu não sei se falei isso com vocês, eu e minha mãe temos o mesmo gênio. Então, eu fiz uma proposta para ela no início do mês. Falei, mãe, 15 dias você tem razão, em 15 dias eu tenho razão. Fechado?
Tudo que a senhora fala, eu, sim senhora, sim senhora, sim senhora. E eu não... As pessoas são diferentes, mas existem milhões de qualidades nela. E se eu não tiver a nobreza de enxergar isso, eu não vou conseguir conviver, não vou conseguir ficar perto, não vou conseguir me aproximar. Porque quando eu me aproximo, eu só enxergo coisa que não presta. E ela é muito difícil. Jesus, 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 Jesus. Mas a minha mãe. E se nós não trabalharmos isso dentro da gente, nós não teremos um bom relacionamento com as pessoas. Quantas pessoas hoje poderiam estar num cargo melhor dentro dessa empresa? Quantas pessoas poderiam ter um salário melhor hoje? Mas por causa do seu relacionamento quebrado, por causa do orgulho, você está vivendo a vida que você está vivendo. Trabalhar isso no nosso espírito é muito importante. Trabalhar isso na nossa alma é muito importante. E o Espírito de Deus, Ele vai nos ajudar nesta noite a trabalhar isso nos nossos corações, amém? Como tratar isso? Começando fazendo pequenas coisas. Se você tem muita dificuldade de dizer muito obrigado, comece a dizer. Se você perdeu o por favor da sua vida, volte a dizer, por favor, você pode fazer isso por mim? Não exige coisa grande de você hoje que você não vai conseguir fazer. Mas comece com as pequenas obras. Jó disse que Deus está nos pequenos começos. Zacarias disse assim, não despreze os pequenos começos. Comece a construir, mesmo que seja um tijolinho pequenininho. Muito obrigado. Daqui a algumas semanas, vai, um trem diferente aí, Jesus, quem que é esse? Não vai falar, porque o orgulho não deixa, mas vai ver. Não vai falar não, mas vai ver. E você vai perceber que a convivência começa a melhorar. E quando a convivência começa a melhorar, as portas começam a abrir. Porque você começa a semear no Espírito. E aquele que semeia no Espírito colhe vida. Aí você começa a colher vida na sua casa. Você vai começar a colher respeito, diálogo, carinho. Tudo isso tinha sido abandonado por causa do orgulho. E aí você vai começar a perceber, olha, está me tratando melhor, a conversa está melhor, o trato está melhor, a forma de falar está melhor, e você vai ter ambiente. E o pai do Everton disse algo na terça-feira também que me marcou, a paz traz a prosperidade, uma casa em paz é uma casa que tem prosperidade, mas uma casa em guerra é uma casa que não tem a prosperidade. E a prosperidade nasce dessa paz, e essa paz são as pequenas coisas, por gentileza. Você não precisa passar numa floricultura e comprar um buquê de flores, mas você pode achar uma flor na rua, levar uma plantinha. Eu passei, vi isso e trouxe para você. Pequenas coisas, sem que você gaste. Deu numa sexta-feira, você pega ela, deixa os meninos com a sogra, com o sogro e vai e fala assim, vamos sair. Vamos dar uma volta, vamos dar uma caminhada nós dois, vamos bater papo. E você vai caminhar 2 horas, 1 hora, você vai perceber que você não vai falar nada, ela vai falar tudo. E aí você vai ficar só do lado, perdendo as calorias. Glória a Deus, aleluia. Porque ela tem necessidade de falar.
necessidade de conversar. Seja um bom ouvinte. É muito simples, não é, gente? Nós que complicamos. Nós complicamos. Trabalhar isso, coisa simples. De vez em quando eu acho uma plantinha no meio da rua que eu acho bonita, tem umas que é branca, e aí ela tem dela branca, tem dela amarela e tem dela roxa. Já viu? Ela tem 4 florzinhas assim. Aí eu paro o carro, encosto o carro, desço do carro, vou lá e tiro foto e mando para ela assim, para você. Menino, ganha o dia. Fico na alegria. Coisa simples. Pastor, mas eu fui criado. Meu irmão, lá em casa são 4 homens. Pensa 4 ogro. 4 Shrek dentro de casa, filho. Só minha mãe de mulher dentro de casa. Pensa numa casa, Jesus, meu pai, meu amigo, Jesus que transformou ele agora, o Espírito Santo entrou na vida dele, mas pensa numa porteira, dava coisa até na... Quando a minha esposa entrou para a família, eu falei assim, é normal isso? Eu falei assim, mais do que normal. Nós vimos uma família, gente, que só Jesus, mas Deus transforma, Deus muda. Estou falando para você ser meloso, aquela coisa melosa, não, mas ter um pouquinho de tato para você recuperar o ambiente da sua casa, sensibilidade. Você sabe que ela gosta daquele bombom, passa lá e compra aquele bombom. E tem dia que você vai trazer o bombom, ela vai pegar aquele bombom, vai falar do mesmo jeito, mas não tem problema. No outro dia dá vontade de assim, não levar mais nada para essa mulher. Vou falar de um hormônio que nós temos a testosterona, ela tem uns 300, que nós não temos. Então é complicado mesmo, Deus colocou tudo nelas, elas foram pecar, então coloca tudo nelas, bota tudo nelas, bota tudo nelas, e botou mesmo, gente. Pensa bem, quando eu chegar no céu, eu vou abraçar Jesus e vou falar no pé de ouvido, que coisa esquisita que o Senhor nos deu na terra, hein? É muito bom, Jesus, mas é muito esquisito, difícil demais de entender. Tem dia que não tem lado nenhum, mas amém, Jesus. Amém. Trate o orgulho dentro da sua casa com seriedade, na correção com seus filhos, sabe? Seja aberto, tenha diálogo aberto dentro da sua casa, trate isso com seriedade. Eu tenho um costume de fazer isso em 6 meses. Eu faço isso 6 meses. Eu peço o meu pai e geralmente a minha esposa para escrever a meu respeito. Escreve para mim, o que vocês acham sobre mim? Aí eles escrevem qualidades e defeitos. Aí quando eu olho, eu falo assim, são pessoas que me amam. Então quando elas estão escrevendo, não é para me destruir, é para me ensinar. Eu disse, uau, realmente Jesus, precisa disso. Receber crítica de quem nos ama é muito bom, porque ela não está ali para nos julgar, mas para nos ensinar. Então trate o orgulho na sua família, porque o orgulho é a raiz da destruição de todo lar, de toda a vida profissional, de todo empresário, de toda a igreja. É o alimento que Satanás precisa para destruir. Com os nossos filhos, seja sóbrio, seja abundante em amor, seja sem limites para fazer. Se pedir uma vez, gente, tem dia, a Cida não está aí hoje, não, eu ia falar, mas eu vou falar, depois você passa para ela. Fábio falou que tem dia que chega lá, 0 hora, estou deitado, a Cida começa, Fábio, pega esse tacado da minha mãe, Fábio. E aí ele desce. Aí quando ele fecha o olho, Fábio,
Tem uma lâmpada queimada. Eu já deixei a lâmpada queimada mais de um mês. Falei, ô Jesus. Aí eu tinha duas escolhas, ela ou falar ou consertar. Resolvi consertar, parou o falatório. Resolve! Então que você nessa noite trate com seriedade o orgulho. Que você possa buscar e cultivar a simplicidade. Não são as grandes coisas. Não coloque seus olhos em dar coisas grandes, não. É cultivar coisas pequenas. É isso que sustenta. Cultive coisas pequenas. São coisas simples. Sabe? De você se relacionar amanhã você vai fazer, tem certeza, vai acordar mais cedo, vai fazer o café, ir na padaria, buscar o pão, mas não vou fazer nada disso. Pegar o pão, trouxe um pãozinho para você na cama hoje. À noite você vai ter um negócio bom, menino. Ou se eu fazia. Cultiva! Trate com amor. Foi Deus que te deu. E aí eu conversando com esse rapaz, eu falei com ele assim, Provérbios diz assim, quando você acha a sua esposa, que vai ser a sua família, você achou um tesouro. Ele falou assim, é mesmo, pastor? É difícil você achar um tesouro hoje. Mas se você achou tudo, rapaz. E tem uns tesouros que eles precisam ser lapidados, não, eles precisam ser quebrado, moldado, passar numa lixadeira, mas tem um tesouro aí. Que hoje você trate a sua casa como o seu bem maior, porque Paulo diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem, especialmente aos da família da fé. Do que adianta eu, Renato, ganhar vocês, perder a minha casa? Que adianta? Do que adianta vocês irem para o céu e a minha casa ir para o inferno? Por isso que Paulo diz assim, eu esmurro a mim mesmo, porque pregando a outros eu não me desqualifico. Eu não fico de fora. Nós precisamos disso diariamente.